Então vamos ver aí Romanos 7, de 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que... Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então não vá pensar aí que o apóstolo Paulo está aqui dizendo que ele vive na prática do pecado. Então ele está fazendo aqui uma alegoria, ele está colocando aqui Adão, está pecando porque ele está em Adão. Então ele está substituindo, ele não está dizendo, eu estou vivendo na prática do pecado, eu estou pecando todo dia. Não. Paulo ensinou que o pecado não tem domínio mais sobre o crente, e o crente tem que vencer esse pecado. Tópico 2, a malignidade da carne. Não há dúvida de que todo cristão entende bem essas palavras de Paulo em Romanos 7, 22 a 23. Essas palavras revelam o conflito entre a nossa nova natureza em Cristo e o velho homem residente em nós. É a guerra entre a carne e o espírito. A quem essas palavras de Paulo se destinam? O contexto parece não deixar dúvidas de que Paulo tinha em mente os crentes que, pelo fato de serem cristãos, acreditavam que poderiam viver vitoriosamente sem o Espírito Santo. Embora Paulo tenha deixado para tratar sobre o ministério do Espírito Santo, capítulo 8 de Romanos, ele já chama aqui a atenção para o viver em novidade do Espírito, Romanos 7,6, como forma de vencer as inclinações da carne. Então Paulo está falando aqui da malignidade da carne, ou seja, os desejos pecaminosos que existem em todos os seres humanos. Tanto faz aqueles que não são crentes como aqueles que são crentes. Então existe uma luta interna e só pode ser vencida com a ajuda do Espírito Santo. Então Paulo está falando para aqueles que achavam que não precisavam do Espírito Santo para vencer essa luta. Então nós devemos entender aqui que Paulo está mostrando, olha, tem uma maneira mais fácil de você vencer essa luta. E a maneira é a comunhão com o Espírito Santo. Esta comunhão com o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos conduzir para a santificação, vai nos fortalecer para lutarmos contra os desejos da carne e vencermos. Então, estando em comunhão com o Espírito Santo, fica mais fácil. Ele nos dá o poder para lutar e vencer. Então nós temos que estar em íntima comunhão com o Espírito Santo. E assim nós venceremos as concupiscências, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. É vencido então de que maneira? Estando em comunhão com o Espírito Santo. É Ele que vai nos orientar, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer. Então a Bíblia diz que nós devemos estar sempre orando, né? No Espírito. Isso vai trazer edificação. Orar no Espírito e orar em línguas. Isso vai nos fortalecer para lutar e vencer as lutas do dia a dia. Então nós temos que estar nessa comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Sempre devemos estar em comunhão com o Espírito Santo. Nunca devemos, de maneira nenhuma, pensarmos que nós podemos vencer nossa luta cristã sem o Espírito Santo. Tópico 3, a velha natureza. Nossa antiga natureza está constantemente tentando rebelar-se contra Deus. Não temos como lutar contra o pecado usando a nossa força. O Espírito Santo que habita em nós ajuda-nos a vencer a velha natureza. Então existem duas leis aí que se chocam, se lutam, né, entre si.
Então é a lei do pecado e a lei do Espírito. Então nós temos que ver aí qual é a vida que nós vamos levar. Podemos chamar então de lei carnal e lei espiritual. Então a lei carnal tenta nos dominar novamente, nos levar para o pecado. E a lei espiritual nos leva para Deus, nos conduz para Deus. Então existe uma luta aí, duas forças antagônicas, né, que se batem uma com a outra aí. E nós temos que estar fortes espiritualmente, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para vencermos essa luta. Então Paulo diz que ele continua num corpo de carne, né? E então ele vai ter uma grande luta aí, porque enquanto ele estiver nesse corpo humano, ele está sujeito então a essa guerra, porque sempre a carne vai lutar para dominar. Ela quer voltar ao passado, onde ela podia fazer o que bem entendia. Ela transgredia a lei. E não estava preocupada com isso. Estava caminhando para a morte, para a destruição, para o afastamento total de Deus. E o desejo da carne é as coisas do mundo, as coisas que causam prazer à carne. Então nós devemos estar lutando contra isso, o lado espiritual, em comunhão com o Espírito Santo. Nós vamos lutar contra isso. Nós não vamos deixar que esse desejo carnal nos domine. Então é isso que Paulo está explicando. Paulo não está dizendo aqui que está vivendo em pecado. Ele está numa analogia. Então ele coloca lá, lei como marido, né? Aí morremos, nascemos de novo, né? Estamos em Cristo. Depois ele fala aí, então, dessa batalha entre carne e espírito aí, passando aí pelo estudo que ele faz analogia lá de Adão, pecou e todos os homens então estão em pecado devido a Adão. Então ele faz analogia dessa situação do pecado que veio através de Adão. E aqui por último ele vai fazer analogia então dessa guerra que existe entre o corpo e o espírito. Ele chama aí de carne, essa natureza que nós temos, que faz com que nós desejemos o pecado. Então Paulo fala aqui sobre esses desejos que vêm para ele também. Vêm os desejos e ele tem que combater e lutar. Mas por que vêm essas coisas? Se ele está vivendo para Deus, está o dia inteiro meditando na palavra de Deus, está orando, está jejuando, e mesmo assim esses desejos temam em vir. Não eram para vir. Por que vem? Então ele diz, essa natureza que existia antes quer dominar, quer me atrair. E eu tenho que combatê-los. Todo o tempo tem que combater. Então ele descobre por que vem esses desejos. Por causa da velha natureza adâmica. Porque esse corpo foi feito carne e os desejos desse corpo estão lá no passado. Esse corpo precisa ser transformado. Que dia vai acontecer isso? No dia do arrebatamento. Então esse corpo será transformado. E aí ele perde toda a força. E os desejos então serão totalmente vencidos a partir daí. Então vamos à nossa conclusão, que diz assim: mesmo vivendo debaixo da graça, o crente experimenta o conflito entre a sua antiga natureza e sua nova vida em Cristo. Como viver uma vida nova se a velha vida ainda continua querendo ocupar seu antigo espaço? A resposta do crente está na compreensão de que a solução a este conflito está em responder positivamente à nova vida espiritual, dependendo inteiramente da graça de Deus.